Pensa só, um mundo onde ter lucro era considerado pecado. Parece loucura, né? Mas por mais de 1000 anos, a economia não tinha nada a ver com gráficos ou números. Era uma questão de moralidade. O comércio era visto como uma ameaça para a alma. E a riqueza, a riqueza era um caminho para a condenação. Vamos mergulhar nessa história e entender como essa mentalidade moldou o mundo em que a gente vive hoje. Hoje, a nossa preocupação é como maximizar lucros, como fazer o melhor investimento. Mas naquela época, a pergunta era completamente outra. O que eu preciso fazer para garantir meu lugar no paraíso? Era essa a bússola, sabe? Ela guiava absolutamente cada decisão econômica. Essa frase resume tudo de forma perfeita. Cada transação, cada compra, cada venda, tudo passava por um filtro teológico. O objetivo final era um só, a salvação espiritual. A economia era só uma ferramenta, um meio para chegar lá. Para a gente entender essa mentalidade, precisamos voltar bastante no tempo, lá para a época de Santo Agostinho. No meio da queda do Império Romano, foi ele quem ajudou a construir uma visão de mundo onde a vida aqui na Terra era, francamente, imperfeita e secundária, totalmente subordinada a Deus. Agostinho deixou uma hierarquia muito clara. A vida terrena era só uma passagem, e uma passagem bem turbulenta. A felicidade de verdade estava em outro lugar, na cidade de Deus, ou seja, na vida após a morte. É por isso que o comércio e o lucro eram vistos como algo perigoso, porque podiam desviar as pessoas do que realmente importava, o propósito espiritual. E o ponto central aqui é que a igreja mandava em tudo. Não era só uma autoridade espiritual, não. Ela era a maior dona de terras, a instituição mais poderosa que existia, e por isso definia as regras para todos os aspectos da vida, inclusive, claro, para a economia. Só que o mundo não para, né? Ele estava mudando, as cidades cresciam, o comércio se expandia, e aquela doutrina antiga que condenava o lucro começou a não fazer mais tanto sentido. A fé precisava se adaptar à nova realidade econômica que estava surgindo. E é aí que entra uma figura central nessa história, São Tomás de Aquino. Ele, inspirado em Aristóteles, se tornou o grande mediador. A missão dele era encontrar um jeito de harmonizar a fé com o comércio, para que a economia pudesse funcionar sem levar todo mundo para o inferno. O conceito-chave de Aquino foi o tal do preço justo. A ideia aqui não tinha nada a ver com oferta e demanda, mas sim com justiça. Por exemplo, vender um pão por um preço exorbitante durante um período de fome, isso não era um bom negócio, era um pecado. A troca tinha que ser justa para preservar o equilíbrio moral da sociedade. Simples assim. Então Aquino meio que abriu uma portinha para o lucro, mas claro, com regras bem claras. O lucro era ok se tivesse um propósito nobre. Por exemplo, sustentar a família, ajudar a comunidade, era visto mais como uma paga pelo trabalho, uma compensação justa pelo esforço do comerciante. E os juros? Essa é a parte mais fascinante. Cobrar juros, o que eles chamavam de usura, era pecado mortal. A lógica era que o dinheiro era estéril, ele não podia se reproduzir. Mas a economia precisava de crédito para girar. Qual foi a solução? Uma manobra teológica genial. A cobrança não era pelo lucro do dinheiro, mas sim uma compensação por perdas, como um atraso no pagamento. A doutrina foi se adaptando de forma muito criativa. Mas essa adaptação gradual da Igreja Católica estava prestes a ser atropelada por uma verdadeira revolução. Uma mudança sísmica na mentalidade que veio com a Reforma Protestante. Vamos pensar em João Calvino. A teologia dele não só permitiu o lucro, ela transformou o lucro numa virtude. Aquilo que antes era visto com o maior desdém pela igreja, de repente, ganhava uma justificativa religiosa superpoderosa. E aqui está a lógica que mudou o mundo. Se a salvação já está decidida por Deus, como saber se alguém era um dos escolhidos? As pessoas, claro, ficaram ansiosas e começaram a buscar sinais. O trabalho duro virou uma missão divina. E o sucesso material, isso passou a ser visto como um sinal da graça de Deus. Acumular capital, reinvestindo sem gastar com luxo, se tornou uma virtude, uma forma de glorificar a Deus. A reviravolta foi completa. O lucro, que antes era um problemão moral, agora era visto como uma bênção divina. Isso não só libertou os comerciantes da culpa religiosa, mas deu a eles uma motivação espiritual fortíssima para enriquecer. Essa revolução teológica escancarou as portas para uma nova ordem econômica. A busca pelo ganho individual não era mais um vício que precisava ser contido. Pelo contrário, era uma força poderosa que deveria ser liberada. Vamos só recapitular essa jornada. A gente começou com Agostinho, com a economia totalmente submissa à moral,
Depois passamos por Aquino e sua adaptação pragmática, em seguida veio Calvino e legitimou o sucesso como um sinal de Deus, e isso nos leva direto ao pensamento moderno de Adam Smith. A famosa mão invisível, do Adam Smith, não surgiu do nada. Ela precisava de um terreno fértil, um mundo onde o autointeresse não fosse mais pecado. A ética protestante preparou esse terreno, ao sugerir que a busca individual pelo sucesso, na verdade, cumpria um propósito divino muito maior. E isso nos traz de volta para o presente. Séculos depois, a pergunta medieval ainda parece ecoar, não parece? Afinal, para que serve toda a nossa atividade econômica? Qual é o propósito de tanto crescimento, de tanta riqueza? Os debates que a gente vê hoje sobre desigualdade, sobre justiça social, nos mostram que a pergunta medieval, no fundo, nunca desapareceu. Eles nos lembram que a economia não é só uma ciência de números. Ela nasceu de uma pergunta moral muito profunda sobre como viver uma vida boa numa sociedade justa. E talvez essa ainda seja a questão mais importante de todas.